E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês para mais um papo aqui nesta mesa, um papo super interessante, um assunto que eu tenho uma curiosidade imensa. Não tem uns assuntos na sua vida que você acorda de madrugada, dá aquela pesquisada no Google? O que é tal coisa? Eu faço isso sempre. A sorte é que eu conheço pessoas que podem vir aqui no Francamente e contar um pouquinho pra gente essas curiosidades, esses trabalhos, esses projetos. E hoje o Francamente tá trazendo para você, aí do outro lado da rádio, do YouTube, do Spotify, um papo sobre Rotary. Você já passou em alguma praça que tem um monumento, que tem ali o logo do Rotary, e se perguntou, o que é um Rotary? O que faz um Rotary? Do que vive? Como se alimentam? Nunca perguntou isso? Pois eu estou super curiosa aqui, e para contar para gente o que é um Rotary e como ele funciona, estou com ela, que é presidente do Rotary Serra do Japi, aqui na cidade de Jundiaí. Mas como o Rotary tem estruturas bem parecidas, então se liga que hoje a Jussânia Lamarca vai contar para gente o que é um Rotary. Bem-vinda, obrigada de topar esse papo para contar para gente aí o que é o Rotary, como ele se movimenta nas cidades, na sociedade. A gente estava aqui num bate-papo antes e ela falou que o Rotary tem mais de 120 anos. Sim, 120 anos esse ano, dia 23 de fevereiro. Ó, tem data de aniversário e tudo. Tem. Obrigada, viu? Vamos começar contando para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que é o Rotary. Vamos sim. O Rotary é uma organização mundial em que as pessoas trabalham unidas para poder ajudar e mudar, né, a realidade de algumas comunidades, sempre baseado em projetos. Então, nós temos Rotarys no mundo inteiro, específico aqui do Brasil. Nós temos vários distritos, né, que os clubes eles são divididos em distritos e depois em regiões. Nós fazemos parte aqui de Jundiaí, onde nós temos 7 Rotarys, né, que trabalham através de projetos para beneficiar aí a comunidade, tentando auxiliar naquilo que é importante, né, e que é possível também. Porque tem coisas, eu sempre falo aqui de como o Estado em si não dá conta de tudo, né? Sim. E que essas organizações sociais, né? Tanto OCIP, ONG, grupos mesmo, sem CNPJ, né? A sociedade civil se organiza para dar conta de urgências da sociedade, né? E o Rotary, ele tem essa característica, né? Desse agrupamento. Sim, inclusive ele acompanha essas instituições até com esses projetos, para que eles tenham condições de desenvolver. Porque, às vezes, por uma dificuldade, eles não conseguem dar andamento. Até desejam, né? Fazer a diferença. Porém, alguma coisa sempre tem de dificuldade para isso. Então, o Rotary entra nesses momentos de dificuldade através de projetos, sempre beneficiando, né, e sempre tendo a sustentabilidade desses projetos como um ponto importante. O Rotary, ele é esse agrupamento de pessoas interessadas em modificação de ecossistema, né, através dos projetos, mas ele não é uma ONG nem uma empresa. Não, ela é uma instituição. Uma instituição. Tem CNPJ, tem uma... Cada clube tem o seu CNPJ, tem seu endereço, porém nós não temos sede fixa, nós sempre fazemos as nossas reuniões em algum espaço, por exemplo, a nossa, do Rotary Clube de Jundiaí Serra do Japi, são reuniões às sexta-feiras de manhã na ATEAL. E assim outros clubes da cidade vão se organizando em churrascaria ou às vezes em hotel, depende muito da característica de cada clube, se é jantar, se é almoço, se é café da manhã. Se é durante a semana, final de semana. Isso. Normalmente são todos de segunda a sexta. Tá? Todos os dias tem um clube que realiza as suas reuniões, então tem sempre um clube se reunindo, é bom a gente saber disso, para falar, né, da comunidade, da importância, né, da atuação do Rotary para essas pessoas. E o Rotary, ele acaba sendo talvez um meio, não o fim. Eu digo isso porque você falou da ATEAL aqui, né? Certo. Então, o Rotary faz um projeto para beneficiar os assistidos da ATEAL, por exemplo. São projetos pontuais. Não é, por exemplo,
Vocês, enquanto Rotary, montam projetos sociais de acordo com o que vocês definem ali como foco em reunião, e ajudam outras instituições. Também. Resumidamente, todas as pessoas de instituições, né, que têm algum projeto, que idealizam algum projeto, mas precisam de uma ajuda, eles nos procuram para que, durante uma reunião, eles façam a apresentação do projeto. Então, ali na apresentação, nós não tomamos a decisão de fazer ou não, porque esse é uma decisão depois em conjunta, né? Porque nós avaliamos depois. Mas a pessoa da instituição, ela vai lá, ela apresenta, ela nos passa o custo, quantas pessoas vão ser beneficiadas com aquele projeto, o que é necessário para o desenvolvimento do projeto, a sua sustentabilidade. Eu falo muito disso, porque é sempre um olhar futurista que o Rotary tem, né? Não é um imediatista, nós vamos resolver agora, nós vamos trabalhar para que muitas pessoas e muitas gerações esses projetos permaneçam. É claro que cada um na sua especificidade, né? Mas as pessoas nos procuram para apresentar o projeto. E aí, depois do projeto apresentado para nós fazemos essa avaliação, porque às vezes o projeto tem uma dimensão maior do que aquilo que nós podemos. Tá. Então, nós entramos numa parte desse projeto. É possível também. Às vezes, nós avaliamos o projeto que vem pequenininho e vemos uma dimensão global. Então, nós transformamos esse projeto num projeto global muito mais amplo. Então, depende, cada caso é um caso. Por isso que a gente pede sempre que, quando as pessoas vão apresentar o projeto, apresente o maior número de informações possíveis, porque isso facilita a nossa viabilidade na execução desse projeto, na formação de um projeto que depois tenha algumas etapas, tá? Depois ele vai passar, depois... Não é só chegar lá, não é Shark Tank não, gente, porque a galera já tá achando que o quê? Rotary é Shark Tank, não é. São projetos ali focados num bem-estar social, isso. Projetos que atendam a população, que deixem legado. Isso, que deixem um legado, que promova de alguma forma a saúde, educação, a própria paz, né? O conhecimento. Então, ele tem alguns pilares que nós precisamos estar alinhados, né, com a Fundação. Como eu já disse, o Rotary é uma instituição internacional, então nós temos o Rotary International, que é da onde saem todas essas normativas, que aí vem para a Fundação Rotária e aí chega nos clubes no Rotary, né? Você falou o Rotary com 120 anos, que ele nasce ali de um agrupamento de pessoas nos Estados Unidos. Isso. E aí vem as questões da Primeira Guerra Mundial, depois as questões da Segunda Guerra Mundial, no sentido de olhar o mundo, olhar o outro, olhar a sociedade. E imagino também que, com o tempo, o Rotary ele vai se adaptando a essa sociedade que também é viva, né? Tá o tempo todo em movimento. Tem um Rotary, tipo o Rotary Nave Mãe Brasil? Como que funciona esse organograma do Rotary? Tem a fundação, que é ali que, né? Tem o Rotary International, que é o guarda-chuva de todos, isso, a mãe de todos. Isso. E como que funciona, por exemplo, o Brasil? Você falou que Jundiaí tem 7. Imagino que tem várias cidades que tem bastante. Sim, tem vários. Como que essa comunicação entre os Rotarys, por exemplo, do Brasil? Tem um Rotary Foundation BR, assim? O Rotary tem uma questão também importante, ele não tem hierarquia. Então, nós não temos aqueles pilares, vamos dizer, né? Nós temos um respeito mútuo a todos, cada um tem a sua organização dentro das normativas do Rotary Internacional, perfeito. Né? Que vai nortear os trabalhos, mas cada um desenvolve da sua forma. Ele é horizontal, então. Exatamente, ele não entendi. tem. E quando você traz essa história, né, do Rotary de 120 anos, foi que realmente ele começou com um intuito, né, de fazer um network entre algumas pessoas, porém a necessidade do mundo acabou mudando a visão, né? Principalmente quando chegou, como você falou, a Primeira Guerra. Então, vamos transformar isso em paz. Então, tanto é que hoje nós temos projetos que são internacionais também para a promoção de paz nos países, né? Estamos precisando, gente. Estamos precisando.
Então, tem muitas pessoas, né, que são deslocadas por intercâmbio, até o intercâmbio jovem, né? O jovem, quando ele vai para outro país, que é também um dos pilares do Rotary, ele vai para levar a mensagem do Rotary, o conhecimento dele, e traz para o país dele de volta aquilo que apresentou. Então, é como se fosse uma rede. Uma rede, perfeito. Né? Então, são muitos que levam. Atualmente, por exemplo, nós tivemos a Lina, que é alemã, ela já foi, não, está indo embora, agora no comecinho de julho, né? Está voltando, ficou conosco um ano. Então, assim, vê-la falar o português, ela foi conhecer a Amazônia, ela trouxe para nós o que para ela foi importante, em todos os sentidos, na culinária, na cultura mesmo, eles foram visitar os índios, conhecer, enfim. Então, tem esse intercâmbio de informações que vão multiplicar as informações que o Rotary de um país para outro. Na verdade, cultural mesmo, cultural. Né? E todos os países são interligados. Por exemplo, hoje, se você fizer uma viagem para o exterior, a primeira coisa que um rotariano procura é o Rotary ali onde tem. E sempre visita, troca as flâmulas, né, na oportunidade, né, leva para esse outro clube, recebe a flâmula, traz para o clube, conhece um pouco da dinâmica. Então, isso é comum, né, nos rotarianos, quando a gente acaba viajando, conhecendo outros países, outros Rotarys. É como uma grande irmandade. Gente, tô aqui, ó, hoje tem público aqui. Vocês estão pensando o quê? Cleanto tá aqui com a gente, ele também é do Rotary. Mas tem distrito, né? Tá aqui, ó, é horizontal o Rotary, conforme a Juscelina estava falando, mas tem os distritos também. Sim, por uma questão organizacional até, porque imagine se não tivesse um distrito, né, que cuidasse, vamos dizer assim, né? Então, não tem uma hierarquia no sentido de quem é mais quem, né? Mas existe sim aqueles que são referenciais. Então, nós temos o nosso distrito, é o 4.590, a nossa governadora atual é a Carmen Kleiner, que vem e passa para nós as informações que o Rotary Internacional acaba passando, ou não só isso, mas ela acaba unindo os clubes do distrito. Então, veja bem... É um ponto de apoio mais do que qualquer outra coisa. É importante, ela, como governadora, ela visita todos os clubes do distrito, são 70, cerca de 70 clubes do distrito, onde ela visita, ela conhece, acompanha, né, todos os projetos. Tanto é que quando nós realizamos um projeto é para o distrito, que é enviado para que seja feita essa avaliação. Então, é nesse sentido que para organização. Tá? Então, nós temos, sim, uma organização entre os clubes. Entre os clubes de um mesmo município, nós temos o que a gente chama de companheirismo. A gente fala muito de companheirismo. Então, são reuniões conjuntas, são eventos conjuntos. Por exemplo, agora, na festa junina do Clube Jundiaense, vários Rotarys vão estar lá para poder arrecadar subsídios, fundos, né, para o clube, para projetos, porque o clube ele não tem essa vinculação financeira, né? Então, nós, como membros, nós pagamos uma mensalidade, né? Parte dessa mensalidade vai para um fundo internacional, global, que depois ele retorna para ser utilizado na forma de projetos. Perfeito. Então, basicamente, o Rotary, ele vive na prática da mensalidade dos associados, né? Dos membros do Rotary. E aí, parte dessa verba vai para um fundão internacional. Isso. Que aí repassa, devolve isso em forma de projetos, que faz total sentido, né? Isso. Nós apresentamos o projeto, esse projeto é avaliado pela comissão, existem várias comissões, né? E nessas comissões, aprovado, o valor é depositado na conta do clube para que ele execute o projeto. Em linhas gerais é assim. Então não tem subsídio governamental, não tem subsídio, não tem. É assim que o Rotary se articula. Tem as parcerias, óbvio, né? A gente vai falar daqui a pouquinho a parceria com a Prefeitura de Jundiaí, que eu achei super interessante, mas são vocês se organizando, inclusive financeiramente, para dar conta. Porque imagino que a demanda de projeto que vocês recebam deve ser uma coisa
enorme, né, de Sim. necessidades. As pessoas procuram o Rotary, não só o nosso, né, mas todos os Rotaries, ou nós também procuramos as instituições, como que eu já havia comentado que eles apresentam o projeto, Tá. certo? Aí nós fazemos visita técnica também para o local. Conhecer. Vamos conhecer a realidade daquele espaço. Se às vezes é só isso, às vezes eles pedem um determinado, sei lá, um produto, né? Mas nós percebemos que há necessidades, outras necessidades, então nós fazemos um outro projeto. Então o Rotary, embora não pareça, ele é muito dinâmico, nós não paramos, né? Nós estamos sempre atuando, mas sempre por formas de projetos. Perfeito. A gente estava falando aqui, Jundiaí são 7 Rotaries, né? Isso. E eventualmente vocês se encontram para bater agenda, né? Para se conversarem, para trocarem. No dia a dia, como que funciona essa não divisão, né? Você falou que tem um número mínimo para ser para um Rotary existir, né? Um número Isso. mínimo de membros ali. E aí são 7 em Jundiaí atuando hoje. E como que funciona a organização entre vocês? Por exemplo, até com relação a projetos, né? Quem fica com qual projeto? É dividido geograficamente? Como que funciona cada as clube, questões? cada clube recebe a apresentação dos seus projetos. Tá. O que acontece é que, num projeto global, por exemplo, esse projeto ele é passado também para os demais clubes. Aqueles que se interessarem, acharem que é interessante naquele momento estar participando, eles podem estar participando, mas cada clube tem a sua agenda. Mas isso não impede que 2, 3 clubes trabalhem no mesmo projeto. Né? Tá. Até eu comentei com você do Rotary de Jundiaí, que fez parte conosco do projeto do laboratório, né, do Zika vírus no hospital universitário, assim como tem tantos outros que também têm outros clubes, e não precisa ser só de Jundiaí. Às vezes Cabriúva, às vezes outras cidades também entram conosco nos projetos. Por isso que a gente fala de uma linguagem simples, que o Rotary ele é uma roda. Né? Dinâmica. Aliás, a engrenagem é o símbolo do Rotary, né? Exatamente, a engrenagem toda, porque não para. Né? Então, nós estamos sempre falando de projeto, a conversa quando se reúne... projeto. É projeto. Qual vai ser o próximo, quando que nós vamos fazer, o que precisa para fazer, né? Porque vem uma verba... E às vezes já aconteceu, por exemplo, né, porque existe um tempo, um período. E às vezes o valor dos equipamentos altera. Claro. Então, como que nós vamos fazer? Ou às vezes o equipamento diminui o valor. O que nós vamos fazer com aquilo? Vamos fazer mais um projeto com o valor que está ali Dá para fazer esses disponível. ajustes dentro do projeto. Dá para fazer com outros. Compramos, como foi citado lá, que o cliente citou a respeito do projeto da Casa Santa Marta, né? Nós fizemos 3, deu para comprar 3. Conta para o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo desse projeto de Santa Marta que vocês também foram ajuda não numa coisa pontual, mas na construção, de novo, da palavra aqui, ecossistema, né? Isso. Você muda uma situação ali, Isso. né? A Casa Santa Marta nos procurou e a necessidade deles era uma batedeira, né, uma amassadeira e um forno para que fossem feitos pães. Então, a princípio, era só isso. Só que você indo lá, observando e conversando com eles, esses equipamentos não iam só fazer os pães, mas eles iam ser utilizados como laboterapia para aqueles que estão lá. Então, você veja, os projetos eles vão mais profundo do que a gente, às vezes, na primeira visão tem, né? Então, nós sempre buscamos esses tipos de projetos. Então, nós fazemos o projeto, esse da Santa Marta foi aprovado, cerca de 30, eles têm um número de pessoas que passam por lá semanalmente, alguns que estão, né? Eu vou colocar aí 38 pessoas, mas esse número vai mudando, né? Pessoas que vão trabalhar com esse equipamento, vão fazer os pães para o próprio café da manhã, pelo próprio sustento deles. Então, é uma oportunidade também que eles têm de utilizarem esse equipamento para eles, né? Sim, sim. Pra eles, como uma forma mesmo de aprender.
Aprender um ofício, né, inclusive. Exatamente. Muitos, exemplo da Casa Santa Marta, muitos saem de lá. E, de repente, eles podem continuar isso que eles aprenderam numa outra situação, né? Então, é assim, esse projeto, principalmente, quando nós fomos entregar os equipamentos, para nós foi muito importante vê-los ali todos juntos, né? Vendo, observando o que nós estávamos fazendo, por que nós estávamos fazendo, o acolhimento deles, um cafezinho, nós comemos o próprio pão que foi feito ali. Então, é muito bacana você ver que projetos como esse mudam, às vezes até por um minuto, sim, a realidade deles, mas transformam por muito tempo. Sim. Aquilo na memória, né? Sim, a gente estava conversando aqui ontem, a gente teve um papo sobre solidariedade, caridade, estava até comentando com você antes, né? A solidariedade tem que ser uma prática diária. Sim. Né? O nosso olhar solidário. Eu sei que, às vezes, no contexto da vida, às vezes é mais fácil a gente fechar um vidro, não olhar, não saber, porque também é muito difícil lidar com todas as amarguras da vida, né? É difícil dar conta. E a gente se sente muito impotente na maior parte do tempo, e na outra parte do tempo a gente está muito cansado. E também tem uma pequena parte que a gente fica muito no celular. Mas esse lugar de solidariedade, com esse olhar mais voltado para uma justiça social, para deixar um legado, para transformação, eu acho que ele é extremamente importante. Ele vai além da coisa da caridade, né? Ele vai num lugar maior na sociedade, num lugar mais profundo. Você está falando da panificação, né? Quantas pessoas não têm horizonte nenhum na vida e aprendem uma profissão, estão alimentados, aprendem um ofício e aquilo abre um universo e transforma uma família, transforma um bairro, né? A gente tem que fazer o pouquinho que a gente consegue para a gente conseguir ecoar essas possibilidades, né? Nós fizemos um projeto que também, chamado Mão na Massa, um deles, né? Onde mães iam para fazer esse curso, era um curso de doces, e depois elas iam reproduzir esses doces na casa, né? E nós fizemos vários desses, né? Inclusive alguns com mães em situação bem vulnerável. E teve uma mãe que foi muito engraçada. Ela estava gestante na época, e ela fez porque ela ia fazer as lembrancinhas do nascimento da nenê que ela estava esperando, né? Só que uma mudança aconteceu na vida dela e ela acabou foi transferir. O marido, né, o companheiro, eles tiveram que mudar para o norte. E assim que ela mudou para lá, ela nasceu a criança, ela mandou foto, tudo, e aí ela me manda um recado dizendo que não tinha ficado só nos doces, que as pessoas que tinham começaram a encomendar dela docinhos para fazer. E o que eu achava? Eu falei, você tem todo o potencial para isso. Sim. Faça, né? Então eu vou fazer, porque nós demos kits de formiga. Depois que terminou o curso, né, elas receberam o certificado e receberam alguns equipamentos para continuar, né? Para dar uma força para elas continuarem, né? E aí ela falou que tinha levado tudo para lá e que ela ia começar a fazer esses doces que ela tinha feito para a criança, para a nenê dela, ia continuar. Então, o Rotary é isso, né? Ele não para nesse sentido. Então, não parou só aqui. A mudança não foi motivo para ela parar, né? O nascimento também foi uma alegria ela ter o nenê, né? Mas, ao mesmo tempo, a maternidade, mais essa questão do ofício, para ela também foi muito importante. E quando você conversa com pessoas em alta vulnerabilidade social, pessoas em vulnerabilidade social, o fato delas serem vistas, sim, né? Eu existo, ela passa a existir, né? Então, para além desses fatores práticos e objetivos da vida, né, que a gente está falando do ofício, do ensino, da própria autoestima, né? Tem isso alguém também me viu, eu sou capaz, né? Eu acho que todas essas questões, elas trazem esse lugar do
eu sou capaz. Isso. Quantas vezes a gente não se sente incapaz de lidar com inúmeras situações da vida, principalmente em momentos difíceis, né? Que a gente olha e fala, tá, e agora? Qual o caminho, né? Do Qual que eu dou caminho? conta? É. Então, esses projetos também têm essa importância, né? Tem. Você falou de um projeto também da ATEAL, uma parceria com a ATEAL que vocês fizeram para um equipamento, foi isso? Nós fizemos vários. Já fizemos vários projetos, né? Inclusive projetos maiores e projetos menores. Citando especificamente da ATEAL, nós fizemos alguns também, como em outras instituições também. Como eu falei, quando procura, a gente vê a viabilidade de realizar. Eu falei da ATEAL porque também é um centro muito referenciado aqui, não só em Jundiaí, mas na região. O trabalho que a ATEAL faz, ele é extremamente importante. E ele atende também a todos que estão na região também de Jundiaí. Então, esses são os aparelhos que as pessoas chegam a ficar 5 anos na fila de espera, né? Então, esses aparelhos, quando eles acabam fazendo parte desse projeto, que nesse caso é o Global, a emoção de vê-los, né, na entrega, quando a gente vai entregar um aparelho, a emoção deles de estar ali não tem explicação. É um aprendizado muito grande para a gente, quando a gente percebe como podemos ser importante naquele momento para mudar, nesse caso da panificadora, da panificação, nesse caso dos doces, ouvir a saúde, né? Então as pessoas começam a ouvir o mundo de uma forma diferente, e isso vai mudar muito a vida deles, né? Então nós fizemos alguns projetos para isso também. Temos agora um em andamento, que são equipamentos para audiometria um pouco mais sofisticados, né? Já fizemos com máquina filmadora, porque eles precisam de uma filmadora para filmar o andamento, o processo, desenvolvimento do tratamento. Então, onde tem... Essa é uma questão, é um dos braços do Rotary, que é a questão da saúde, né? Então, esse projeto é um projeto muito importante nessa questão. Tem idosos, tem jovens e tem crianças. Então, quando a gente vê a dimensão disso, né? Daquilo que você está fazendo, e não imagina o que um projeto do Rotary pode mudar a vida da pessoa. Quanto pode ecoar e quantas pessoas pode impactar, né? Porque eu sempre falo, às vezes o que a gente está olhando ali na prática é uma pessoa. É uma pessoa, exatamente. Mas impacta uma família inteira, né? Imagina uma criança, uma criança, ela impacta uma família inteira por muito tempo, né? Você atender uma criança. E é isso, né? Através de projetos que já existem, através de organizações também, eu acho que isso também deve fazer parte na hora de escolher o projeto, né? De organizações confiáveis, que já têm atuação. Esse é um dos critérios. Porque eu acho que vocês devem olhar para esse lugar também, né? Nós olhamos, sim, bastante. Faz parte, né? Como eu falei, né? Esse projeto ele vai para uma outra avaliação. E antes dele ir, nós fazemos realmente a visita técnica que nós fazemos, né? Geralmente. E a idoneidade da instituição. Isso, nós precisamos. Então, já tivemos casos de instituições que nós não conseguíamos atender, né? Por que a magia do Rotary? Esse ano é um ano rotário em que fala da magia do Rotary. Todo ano rotário, que inclusive ele começa de julho de um ano até julho do outro ano. O ano termina agora dia 4, dia é isso? 4 de julho. Dia 4. Aliás, o ano rotário termina dia 1º de julho. Tá. Então, mas a posse, às vezes, nunca dá para ser no mesmo dia, né? Então, o nosso ano rotário, ele vai rodar dia 1º de julho, mas a posse da Sônia Velasco, que é a nossa próxima presidente, vai ocorrer no dia 4 de julho, né? Então, nesse período que a gente tem para trabalhar essas questões, né, todas que envolvem o Rotary, tem, às vezes, uma coisa interessante. Às vezes, o projeto começa no outro ano rotário e ele vai terminar. Começa em um, termina no outro. Termina no outro. Porque existe todo esse trabalho para que a gente vá fazendo lentamente todo esse procedimento que tem. Então, quando a gente trabalha com o tempo, a gente trabalha esse ano rotário, ele trabalhou muito com a magia. O tema foi a magia do Rotary, né? O que o Rotary pode
transformar para essas pessoas. E tem uma historinha. A Stephanie, que é a nossa presidente do RI, do Rotary International, ela, cada presidente tira o seu nome do ano rotário, né, de alguma questão pessoal ou desejo. Ela conta que ela estava entregando, né, fazendo uma ação do Rotary, e uma criança abriu a torneira. Estou resumindo bem, tá? Ela abriu uma torneira e viu a água sair. E ela virou para ele, né? Virou para ele e falou assim: faz a mágica de novo. E aí ela entendeu que o que é tão comum para nós é uma magia para quem nunca teve esse acesso, né? Então, por isso que o ano rotário chama a magia do Rotary, é o tema, o lema, né, do ano rotário 2024-2025. O próximo vai ser Unidos pelo Bem. Então, já tem, então, o nome, já está batizado. Já está batizado. Hã? O governador é daqui? Do Salvador. Então, o Salvador, ele vai ser o nosso governador aqui, que é como eu falei da Carmen. Ele é o distrital. Que vai ser. Então, porque assim, nós temos conferência, nós temos assembleia, nós temos os encontros, onde reúne todo mundo, né? Então, quando tem a Carmen, ela é de Rio Claro, então normalmente a gente se desloca para lá, né? E esse ano é o Salvador, que é aqui de Jundiaí. Fica mais pertinho aí para fazer os encontros do Rotary. Ele provavelmente vai fazer alguns descentralizado até para, né? Normalmente eles fazem isso, mas ele vai ser o nosso. Você falou desse ano rotário, né? Que 1º de julho agora acaba. Como que funciona a questão da presidência? Eleição, organização interna, como que vocês funcionam internamente? Até para novos membros, como que elege um presidente de um Rotary? Então vamos lá, vamos começar pela presidência, né? Todo ano rotário que vai, porque assim, existe um tempo, tá? Então, por exemplo, em novembro do ano passado, a gente já vai escolhendo quem vai ser o próximo. Entendi. Por isso também é uma característica que eu, pessoalmente, sempre me chamou muita atenção. Não tem um vínculo, né? O Rotary Serra do Japi não é da Jussânia. Ele circula. Sim. Né? Então, por isso que nós ficamos só um ano. E então, em novembro, dezembro, nós já temos o nome do próximo. Com 6 meses de antecedência. Já tem o próximo que vai ser. Então, no nosso clube, nós fazemos uma comissão dos 5 últimos presidentes. E nessa comissão é que é decidido o nome do próximo. É feito o convite. Às vezes, a pessoa convidada não pode aceitar por uma questão pessoal, por uma questão, né? Então, nós vamos e convidamos outros até a aceitação daquele membro. Então, no ano anterior, vamos dizer assim, a gente já tem o nome do próximo. Do escolhido, da escolhida. E para governador, como é o caso do Salvador, são 3 anos. Tá. Então, há 3 anos passados, ele já sabia que ia ser governador agora. Nossa! Porque cargos para o futuro, 3 anos antes. Vocês são muito precavidos no Rotary, gente. Nada de última hora. Não, nada de última hora. Tudo muito. E existem treinamentos, né? Por exemplo, quando se aceita ser presidente, tem todo um treinamento antes. Por mais que já tenham sido. Eu já fui presidente uns 6 anos atrás. Mas isso não impediu que eu fizesse um novo treinamento, que é um novo treinamento que vem com as metas. Nós temos metas para cumprir, metas que são direcionadas, às vezes, a projetos ou, às vezes, a homenagem. Enfim, normalmente são metas que nós precisamos cumprir. Então, o presidente precisa saber disso com antecedência para poder montar o seu conselho diretor e os representantes, que a gente chama, né, de representantes das áreas de enfoque. Então, esses mais ou menos decorre dessa forma, né? Então, tudo isso já está acontecendo para que no dia 4, no dia 1º, né? Vamos utilizar a data correta. No dia 1º já assume tesoureiro, secretário, protocolo. Todo mundo. Aí já tem quando a gente fala, transmissão
para você ter uma ideia, no Rotary é transmissão de posse. Tá. Né? Você está naquele cargo, ele não é seu. Perdão, transmissão de cargo Tá. e posse do conselho diretor. Então, porque quem dá a posse é o presidente. Então, é transmissão de cargo. Então, o presidente é um cargo. E como que são as atribuições dentro? Qual que é o papel do presidente, da presidente dentro do Rotary? Os conselhos, geralmente, a gente consegue entender melhor, né, dentro de uma organização. Mas como que funciona... Porque tem as metas que você acabou de falar, Sim. né? Mas como que funcionam essas responsabilidades? Tem vice-presidente? Não tem? Como que funciona? Nosso vice-presidente é o Alexandre Senzi, né? Que, inclusive, faço aqui um parêntese para você. É ele que projeta, né, todos os nossos objetivos, os trabalhos que tem em relação aos projetos de subsídio global, a maioria é ele, né, por ter essa facilidade, mas ele tem a função, sim, da sua atribuição. Na minha ausência, ele pode assumir, às vezes em reuniões, em eventos, né, como qualquer outra instituição normal. Cada presidente de comissão, ela vai atuar dentro da sua... Vou falar do meio ambiente. Tá. Então, nós temos um presidente do meio ambiente. Então, e temos metas do meio ambiente. Então, essas metas, o presidente eleito, ele vai procurar associar suas ações para o cumprimento da meta. Então, por exemplo, nós fizemos vários plantios. Uma das metas era no dia do aniversário do clube. O nosso foi dia 22 de maio. Nós fizemos uma ação com plantio também. Fizemos a cerimônia. Então, tem cada presidente tem a sua atribuição voltada ao cumprimento da meta, né? Então, nós temos essas áreas aí para trabalhar. Várias comissões. Para quem está em casa, gente, é como se fosse ministério. Tem ali, ó, do meio ambiente, quais outras áreas? Tem saúde? Educação? Tem várias. Então, tem os lugares ali onde pessoas representam um assunto, porque também não dá para dar conta de tudo, né? Projetos humanitários. Sim. Nós fazemos um projeto junto à Guardinha, projeto Juventude. Então, os adolescentes, eles recebem um curso, eles têm um curso com vários temas, né? E cada profissional, nós temos profissionais específicos para a aplicação dessas aulas, desse curso, né? Sempre com o acompanhamento e monitoramento do Rotariano. A gente tem uma equipe que vai... esse ano eles estão indo de terça-feira. Faz o acompanhamento desse curso, dessas aulas? Isso, e faz também, às vezes, até fazem a aula, né? Dão a aula daquele tema específico. Então, cada um vai ter essa ocupação para atribuição, vamos dizer assim. Tem né? bastante trabalho, né? Tem bastante trabalho. Tem bastante coisa, porque são muitos assuntos, Isso. muitas coisas para dar conta. E precisa ter uma organização interna boa. Sim. Para conseguir concluir projetos, Por inclusive. isso que a conexão do clube ele tem que ser uma conexão que vá, né, além do respeito um pelo outro, né, a consciência da diferença que cada um faz no clube, né? Então, cada ausência, por isso que todas as decisões são tomadas em conjunto e todos tendo esse reconhecimento, né, do que por que às vezes tem dúvida, pergunta, às vezes a gente também não sabe, a gente recorre ao distrito, né, olha, como que faz distrito, né, às vezes o distrito não tem, ele vai se informar. Não tem uma resposta. Não tem uma resposta. Porque nada está pronto, né, Não. embora a instituição... A gente já falou aqui que existe há 120 anos e tal, a sociedade, as complexidades, elas estão em constante mudança, né? Então, imagino que devam surgir dúvidas, né? Coisas, não, é assim, agora já não é mais, a gente tem que mudar porque a realidade hoje é outra. É outra. E o Rotary, ele é muito atual, né? Ele vai se atualizando. Você me perguntou a respeito dos sócios também, né? Eu falei só do presidente, podemos voltar um pouquinho? Claro. Então, em relação aos sócios, normalmente... um membro, um companheiro convida uma outra pessoa, né?
Essa outra pessoa, esse companheiro, a gente chama de padrinho ou madrinha, desse membro que vai ser incluído. Então, nós pedimos sempre um currículo, mini currículo dessa pessoa. Essa pessoa ela vai frequentar algumas reuniões, não é assim, vou chegar e vou ser sócio, né? Existe todo um... Porque às vezes tem também... uma curadoria ali dos membros, entendeu? É importante ali que as pessoas também estejam alinhadas com os propósitos do Rotary, né? Exatamente. E ele também entender, porque às vezes a pessoa começa no Rotary, pensa, imagina que é uma coisa, mas não é outra. É outra, né? Porque trabalho tem bastante, às vezes tem disponibilidade de tempo, dedicação e dedicação. Tempo, né? Então, tem algumas... Não é sobre pagar mensalidade, é sobre atuar de fato. Exatamente, é sobre atuação de fato. Então, nós já tivemos companheiros que entraram e não deram conta, outros que realmente saíram por opção. Então, é importante que esse companheiro que vai fazer a sua indicação, ele leva para o clube, né? Nós olhamos, conversamos a respeito, e o Rotary também procura sempre ter profissionais específicos, tá? Para que possa atuar na sua área. Então, nós temos psicólogos, nós temos médicos, temos advogados. Bem plural mesmo. Bem diversificado, que quando vem um projeto, a gente saber lidar com esse projeto. Porque, às vezes, também eu não tenho conhecimento de alguma área. Conhecimento técnico, né? Exatamente, o conhecimento técnico. Então, por exemplo, esse último que nós fizemos os aparelhos, né, para a TEAL, teve uma equipe que foi e avaliou. A gente, mas que nome? Foi tão engraçado, mas o que é isso aqui? Que aparelho é esse? Aí, não, esse aparelho é assim, 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 assado. Tem número tal, agora já está no número tal, então, porque... Né, vai mudando a série ali, vai atualizando. Vai né? atualizando, então são coisas que a gente não sabe, né? A maioria, às vezes, não sabe. Então, nós precisamos também de profissionais diversificados para poder atuar nas suas áreas, né? Para poder trazer para a gente. Eu penso que, de repente, tem muito mais a ver com um alinhamento de propósito de vida, porque é isso, né? Se você quer fazer parte de uma organização e os princípios não estão alinhados com os seus propósitos, e os propósitos nem sempre têm a ver com o nosso trabalho, né? Às vezes o nosso trabalho é uma coisa, a gente se reconhece muito pelo nosso trabalho, né? Quem é você? Sou produtora cultural. A gente sempre coloca o que a gente faz, né? Nosso ofício primeiro. Mas eu acho que para fazer parte, não para fazer parte, né? Mas para você conseguir se dedicar, seja lá o tempo que for, tem que estar alinhado. Você tem que ter um propósito alinhado com aquelas coisas que as pessoas estão construindo, senão é inviável, né? Não foge do seu propósito, né? Tem rotarianos que entram já pensando nos projetos. Então, eu vou fazer projetos. Tem rotarianos que entram porque querem fazer um trabalho, né, fazer um trabalho. Tem aqueles que entram para auxiliar de uma outra forma. Cada um vai olhando o Rotary da melhor, na sua visão, como né? pode contribuir, né? O que eu gosto de fazer, o que eu sou bom de fazer, onde eu posso me doar aqui. Aonde né? eu tenho mais conhecimento, então é ali que eu vou me dedicar. E os rotarianos cruzam essas informações, né? Então, eles se conversam. Olha, tem um projeto tal, quem que pode dar um norte para a gente em relação a isso? Por exemplo, nós tivemos a BenTV, nós tivemos uma sala, me fugiu o nome agora, mas uma sala de terapia para eles, né? Mas que equipamento você vai pôr? O que vai ser importante colocar lá? O que vai ser utilizado? Porque não é simples, não é uma salinha colorida ali para, né? Não. Quais são os objetos, o que a gente precisa ter nessa sala para fazer o atendimento? Para fazer exatamente. Aí precisa de alguém especializado. Atender quem? Vai atender a quem? Que público? Se eu adquirir, se o projeto for de um X equipamento, quantos que eles vão atender? Mas então se a gente colocar um Y, de repente... consegue atender mais. Então, otimizar o recurso também, otimizar o recurso. De forma inteligente, sustentável, mas otimizar. Então, tem todas essas questões. Por isso que nós conversamos muito, trocamos muitas ideias. Às vezes, isso não vai dar.
Tudo bem, a gente aceita. Pode discordar. Pode discordar. Pode discordar. Pode. Faz parte. Faz parte, porque são visões diferentes. E é bacana isso. Quando essas discordâncias, elas são para o grupo crescer. Né? Crescer em todos os sentidos. Às vezes até mesmo na forma da união, do entendimento, do relacionamento entre nós dentro do próprio clube. Né? Saber essas diferenças. Como também quando é específico. Então, quando você está falando de um tema específico a qual eu não consigo opinar, então existe essa justificativa. Ou não aceito. Não posso opinar, a gente tem muita dificuldade de reconhecer coisas que a gente não pode. Não que a gente não pode dar opinião, mas talvez a gente não deva, porque não é uma área nossa de domínio, de conhecimento, né? E as pessoas levam muito pro pessoal isso, né? Leva muito. É um exercício, né? E aquilo que acha que é verdade para você, sem ter o conhecimento técnico. Então, por isso que a diversidade de técnicos, de profissionais, de pessoas, ajuda muito. Eu entendo pessoalmente que todas essas divergências são muito produtivas, porque é onde você consegue crescer e refletir. Poxa, eu tinha aquela ideia, mas peraí, não é bem assim, né? Então, vamos modificar a ideia original e vamos transformar ela numa realidade. Algo que dê para atender, algo execuível, né? Execuível, com Porque certeza. Às vezes o que a gente quer não é para aquele momento, né? Não é para aquela condição, não é para aquele projeto. Tem que fazer uma outra construção primeiro até chegar naquele ponto, né? Então, nós já tivemos projetos, por exemplo, que não foram aprovados pelo clube, porque não tinham essas informações básicas. E com profissionais que temos... Não, mas e se fosse assim? Mas, peraí, está faltando isso. Mas e o atendimento psicológico? Então, às vezes, o projeto inviabiliza essa questão para poder torná-lo possível e passível de realização. E coisas que a gente vai só não, mas o projeto é bonito. Não, o projeto ele tem que ser mais que bonito. Não é só marketing. Não é só marketing. Que projeto lindo, quero o selo do Rotary lá. Não é sobre isso. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma instituição, estamos falando de um grupo de pessoas que se reúnem. Nós falamos companheirismo, né? Nós vamos lá, tomamos um café, conversamos sobre N assunto. Começou a reunião, é foco. Você falou que as reuniões são super curtas e objetivas. São curtas e objetivas. Não tem aquela história de essa reunião poderia ter sido um e-mail. Não, chega lá com pauta, resolve. Exatamente. O presidente manda a pauta no grupo, né? Ele faz a pauta. Então, todos já têm ciência. Geralmente, as nossas reuniões é na sexta. Geralmente, a pauta vai na quarta, porque para dar tempo, se alguém quer incluir alguma coisa, então a gente inclui e vai na pauta que tem. Às vezes, surge algum assunto que não estava na pauta, porque é consequência de algum que a gente está falando, né? Derivou ali. Derivou ali, mas é a objetividade. Então, nós viemos para falar isso. Como já acontece em reuniões, olha, esse é um assunto para uma reunião específica. Então, nós vamos marcar uma reunião só para falar sobre isso. Também é possível, né? Então, as nossas reuniões, elas funcionam assim. A gente conseguiu falar sobre a estrutura do Rotary, né? De uma forma mundial, né? Global. Depois nós viemos para o Rotary dos distritos, né? Que é onde... E não é só no Brasil, todos os países têm distrito, têm Rotarys que pertencem àquele distrito. E aí nós chegamos nos municípios que cada Rotary tem, cada município tem os seus Rotarys. E agora nós estamos falando um pouquinho da reunião, né? Da reunião do Rotary Serra do Japi. Do Serra do Japi. Você tem ideia de quantos países tem Rotary? Países? Olha, eu acredito Dá um Google que aí, Cleanto. Quantos Rotarys? Eu acho que 200 e... Porque vários lugares, vários países que você vai, você encontra ali o Rotary, né? Se encontra. Mãe de uma amiga está na Itália, que ela tem um trabalho com Rotary lá na Itália. Mais de 200 países. Mais de 200 países. 230 e pouco, mais de 200 países que tem. Uau. É uma rede enorme, é uma teia, né? É uma teia enorme. E todos falando... 1 milhão e 200 membros. 1 milhão e 200 membros. 34 mil clubes. 34 mil clubes. É muita O coisa. nosso distrito tem em torno de 70 e poucos
clubes que tem, né? O distrito seria o quê? Seria essa nossa região metropolitana? Tem Rio Claro, ele se estende um pouco, né? Cada um tem um número de... Às vezes, se não me engano, Itatiba é outro distrito, né? Tem, às vezes, a cidade vizinha, mas é outro distrito, né? É tipo Louveira, que é DDD 19, né? Que é do lado de Jundiaí, já mudou, é de já Campinas, mudou, pertence a Campinas. Né? Mas isso é importante para a organização, né? E muitos fundos, por isso que nós temos projetos que são globais, que o subsídio vem global, e os distritais, porque são subsídios que vêm do distrito. E da realidade daquele município, daqueles municípios, da população de atendimento, de projeto, acho que também é bom por isso, né? Sim. Tem os projetos globais, enfim, que imagino que alcance de forma igualitária anseios parecidos, e tem esses que já com foco ali, numa entidade, numa cidade. Nós fizemos um projeto há um tempo atrás chamado Banco de Sementes. É Gênesis, né? O que tinha esse projeto? Armazenamento de sementes. E essas sementes, elas são para o mundo todo. Então, são sementes específicas do Brasil, mas que fazem parte de um banco de sementes do mundo inteiro. Isso para sempre ter no meio ambiente essa renovação e essa garantia de que essas sementes vêm. Então, você veja, nós falamos de educação... Quem pensa em semente, assim, né? Eu soube que outro dia a Embrapa do Brasil mandou semente brasileira para o espaço, literalmente, né? Teve uma excursão aí e foi semente brasileira, porque a gente tem um potencial muito grande também, uma diversidade... Diversidade muito grande. E a questão da semente, até de manter, né, de ter sementes, de armazenar isso. Dizem que o Bill Gates tem lá um lugar cheio de sementes aí do mundo todo, né? Tem. Um cofre para que não falte, né? A ideia é essa mesmo, né? Esses projetos, eles vêm com essa visão mesmo de um todo, de né? um todo. Então, não duvido não que o Bill Gates tenha um... Não, eu li porque eles estavam vendo como acondicionar sementes, porque cada semente também tem uma especificidade para que ela não apodreça e tal. Tava lendo uma temperatura, né? Um armazenamento. Tem então... todo específico. Então, você vê como... Plantando sementinhas. E aí, nós fazemos, para agregar a esses projetos, ações, né? Porque isso também é uma coisa que o Rotary faz. Nós temos os projetos, mas nós temos as ações. O que seriam essas ações? Vamos pegar as sementinhas, vamos fazer uma ação com uma escola, ou mesmo, enfim, com crianças, com Vocês adultos. mesmo também têm atuação ativa, Sim. Não é só receber projetos para contribuir, mas tem uma atuação ativa na sociedade. Nós podemos fazer também, que na verdade tudo tem que ter um sentido, né? A gente tem que ter um projeto. Não é, eu vou lá, vou coletar semente para pôr no banco de semente, não. Vamos fazer, qual é o objetivo, qual é a finalidade. Dentro daquelas metas que a gente conversou agora há pouco. Dentro daquelas metas tem várias, né? Então, a gente também tem um rigor. Então, você veja, o Rotary ele não trabalha com o inesperado. É sempre... planejado. Sempre algo que vai ser bem planejado para que tenha isso uma efetividade. Né? Não é só fazer por fazer, é fazer sempre tendo uma efetividade e um resultado. Tanto é que a gente trabalha isso com conhecimento, com informação, trabalha com ações, trabalha com os projetos. Então, a gente, nesse sentido, a gente volta até um pouquinho, né, em relação a essas ações que a gente faz. Que às vezes a pessoa tem que entrar nessa roda e tem que entrar Tem que trabalhar, tem que participar. Tem que participar, porque a gente tem ações, né? Claro que a gente entende, hoje pode um, não pode no outro, como reuniões, né? Não consigo ir nessa reunião, mas a gente passa o que aconteceu na reunião. A gente procura manter a sintonia do grupo exatamente para que quando ocorram essas ações a gente consiga dar conta, né?
Perfeito. A gente faz... Você falou do ano rotariano, que agora vai ter uma mudança de presidência, que já está escolhida já há mais de 6 meses. E aí os projetos que começam num ano e terminam no outro ano rotariano, eles não sofrem alterações. Nenhuma. O Rotary é sobre manter esses projetos independentemente de quem vai estar lá. O que está acontecendo, a pessoa tem a missão Dá continuidade. de dar continuidade. Dá continuidade. Nós fazemos nesse ano rotário, né? Nesse ano rotário, nós fazemos o projeto, mandamos toda a documentação que é necessária, e às vezes a entrega desse projeto é feito no outro ano rotário, como aconteceu desse laboratório do Zika vírus, que ele foi feito num ano rotário e foi entregue no outro ano rotário. Mas isso é muito tranquilo e isso é importante, né? Porque anima também, né, essa... Já chega com o projeto, e por isso que é importante a participação também nas reuniões e tudo, porque todos estão a par dos projetos que estão acontecendo, aquilo todo mundo pode ter propriedade, em caso eleito, né, de continuar tocando, né? E até os próprios membros, sabe? Esse conhecimento, ele é muito importante, porque se você perguntar para um membro do clube, não sei, não tem projeto? Não, todos sabem. Todos sabem, né? Porque todos aprovaram, todos tiveram ciência das dificuldades, porque às vezes é uma questão mais difícil de implantar. Então, todos têm essa ciência. Dificilmente um rotariano do clube, né, não sabe da existência desse projeto. Muito, nem vou dizer que tem, porque não tem, porque é um consenso geral e importante para que o projeto vá avante, né? E isso, os próprios membros são multiplicadores dessas informações. Né? Então, o Rotary se faz assim. Por que nós conseguimos trazer novos membros? Porque são membros que estão ligados por algum motivo. Um membro comunica sempre uma outra pessoa do que o clube faz, do que ele está fazendo, e isso vai despertando nas pessoas esse desejo de trabalhar, né? E o interesse de conhecer, o interesse também de ver o que muitas vezes a gente acha que não é possível ajudar, né? E a gente tem esse propósito e tem esse interesse realmente de realizar. Então, isso desperta na pessoa, tira de lado essa impotência, né? Fala, não, eu enquanto clube... Eu consigo. Assim, é que no coletivo a gente funciona melhor, a gente tem uma maior capilaridade, a gente tem mais força, né? Exatamente. Não tem a união faz a força? É sobre isso, né? E uma característica do nosso clube é assim, quando um não pode, o outro vai. Se não pode... Então, companheirismo existe... mesmo. Exatamente, é o próprio companheirismo mesmo que é importante. Então, às vezes, não dá, né? Porque a gente sabe, todo mundo tem a sua vida, a sua... né? Mas sempre se esforçando para fazer o melhor. Então, se um não faz, o outro faz e vai trocando. E para esse ambiente ser bom e funcionar, o ego fica de lado, né, completamente. Que é uma luta nossa, enquanto ser humano, lidar com o nosso ego, com as diferenças, com as coisas que a gente tem certeza. Sim. E aí você, de repente... está de frente com uma pessoa com outra certeza, com outra construção, e a gente tem que respirar fundo, dar um passo para trás e conseguir olhar e ouvir o outro que pensa diferente, né? Porque a gente está numa sociedade tão barulhenta, cheia de ruídos, que é só sobre a gente, né? Só sobre a gente, internet promove esse lugar também, né? Mas esses lugares de conversa, de presença, eles são importantes para essa construção da sociedade, né? De um modo geral, não só porque a pessoa está ali para doar, mas também pelo que ela recebe, né? Exatamente. E é esse aprendizado que o Rotary traz, que é tão importante, é se perguntar, né? Se aquilo é importante para você, se aquilo que você está falando, está fazendo, vai mudar a vida das pessoas, tirando o ego. Você fica de lado. E aí, quando você vê numa entrega, por exemplo, de aparelhos, né? Quando você vê que você entrega, muitas vezes, o sonho de uma pessoa, mas que um sonho você torna realidade num mundo que eu já tenho, porque eu já escuto. Sim, né? Sim. Eu já escuto. E a gente traz essa felicidade para a pessoa, não dá tempo da gente pensar
no ego. Essa que é a verdade, porque o trabalho é tanto e é tão dinâmico, não dá tempo, porque a gente tem que trabalhar, tem que, né, pensar com foco, com objetividade, senão a coisa não acontece. Viu? Vamos falar das revistinhas aqui, ó, senão o Cleanto briga com a gente. Sim. Tem o Rotary, eu sempre vi as revistinhas do Rotary, recebi no TEDx também as revistinhas do Rotary. Essa que é a nossa atual. Coloca óculos, né, gente? Porque a pessoa que não enxerga. A Stephanie Urki, que ela é a nossa atual, né? Agora entra para o ano rotário novo o Francesco Arezzo, que vai assumir agora. Esse aqui. Essas revistas circulam também. Nós temos como que funciona? Rotary Quero Brasil. saber, edições Rotary Brasil. Como que funciona? Um Rotary... Responsável por divulgação de todos os trabalhos dos Rotarys. Então, nós podemos mandar... Nós temos um site chamado My Rotary. E esse My Rotary, você vai condicionando todas as informações que você deseja que seja... divulgado, multiplicado, compartilhado. Então, tem vários assuntos importantes, divulgações de ações que tem, às vezes trazem algum artigo que é importante. Nas reuniões, nós temos um momento que a gente chama de momento rotário. Uhum. Sempre um companheiro ou outro vai e lê uma mensagem. Tá. Atualmente, nós utilizamos até as mensagens que são enviadas mesmo pelo distrito, né? Sugestões que falam da atualidade, temas da atualidade, temas importantes para o Rotary. Essa questão de, não específica de ego, mas de dar de si antes de pensar em si. Esse é o lema principal, né? Que nos estimula a pensar no outro primeiro, para depois ver se o que eu estou fazendo, né? Então, nessa... Não, e super atual. Tem aqui, ó, essa aqui é a última, julho. Esse aqui é julho. Tá. É o mês de julho, aqui é de 2024, mas aqui já fala do mês da saúde materno-infantil. Você estava falando das pautas no mês, né, das campanhas. Cada mês tem uma campanha. Tem uma campanha, tem um tema também, e nós trabalhamos aí essas informações que são importantes. Conscientização, né? Muitas vezes a gente nem sabe. Ó, eu quero só falar aqui, dessa revista aqui que eu abri, que fala julho, mês da saúde materno-infantil, mas também ele já fala aqui do ano início, no Rotary, né? Dia Mundial da Saúde Ocular. Aí traz informações que globalmente estima-se que 1,3 bilhões de pessoas vivem com alguma forma de deficiência visual. Então, também tem dados aqui e fala de vários clubes do Rotary que têm projetos relevantes nessa área, né? Dia Internacional para a Conservação dos Manguezais. Olha como a gente está falando de pautas diversas aqui, né? Então, fala que são ecossistemas de fronteira de divisa entre terra e mar. Explica um pouquinho aqui, fala que é um dia promovido pela Unesco, inclusive. E aí também, no mês de julho, tem o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas também, que é uma pauta que eu acho que a gente conversa muito pouco. A gente precisa conversar mais sobre isso. Mas ele traz um dado aqui, ó. 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo estão aí sujeitas a esse crime de tráfico de pessoas, e meninas e mulheres são as maiores vítimas, né? Então, são pautas, obviamente, de interesse mundial. Mundial, né? Olha aqui a magia. Viva a magia do Rotary. A magia do Rotary. Você ficou no ano da magia. Eu fiquei no ano da magia. Da magia do Rotary. E aqui tem várias... eu perguntei, né, da onde saem as matérias, tudo que eu já abri aqui, eu vi que tem alguma coisa do Paraná. Alguma que eu abri tinha alguma coisa já de outro estado. De divulgação mesmo, né? Que aí são várias divulgações. Escritório Internacional no Brasil, do Rotary. Isso. Ó, Fundo de Respostas a Enchentes. No final tem a divulgação do projeto dos distritos. Então, sim. Vamos abrir aqui. Eu tô aqui vasculhando aqui, ó. Tá vendo, ó? Alguns Divulgue. Projetos que vêm. Então, nós, através desse site, nós enviamos mandar.
Não, isso é super importante também. Tudo bem, a gente está na área de internet, sites, blogs e tudo isso. Mas eu acho tão importante imprimir coisas aí. Eu acho super importante, porque é uma forma de documentar também as ações, né? Eu acho que, para além da internet, eu acho que esse tipo de publicação, acho que em especial para vocês do Rotary, né? Também é uma prestação de contas para a sociedade, né? Para a sociedade e para nós mesmos no nosso clube, Sim. porque ver um projeto nosso sendo divulgado também para nós é importante, né? Uma honra a gente poder ter idealizado. São várias etapas, né? O projeto tem várias etapas. E muito trabalho. E muito trabalho. Então, quando vê a finalização desse projeto, por exemplo, de cada projeto que nós fazemos, nós temos que fazer um relatório final. Sim. Então, para a fundação. Então, nesse relatório vai constar tudo. As fotos, o ambiente, quantas pessoas foram impactadas. Quantas pessoas foram impactadas, valor que foi Tem indicadores. Exatamente. Indicadores. Então, tudo isso vai para um arquivo, vamos dizer assim, um arquivo maior, para que faça a história do Rotary, né? E é muita coisa, gente. É aqui, muita ó, coisa. Só numa folhadinha, eu só peguei. Tem 4 revistas aqui para você que está na rádio, não está nos vendo. Vá até YouTube, Spotify. Primeiro, para você ver o rostinho da nossa convidada, que estamos aqui folheando revista. E aí tem desde concurso literário, máquina para fabricação de fraldas, projeto para melhor idade, entrega de prótese de mão, de cadeira de rodas, festa solidária. Então, são muitas e múltiplas ações, né? Em vários segmentos. Vários segmentos. Para várias idades, né? Doação de geladeira industrial, olha só quanta coisa. Fazemos coleta de tampinha, de lacre, tampinha de plástica, né? Enfim, são várias ações. Até nós podemos deixar nem imaginava, gente, que era tanta coisa assim. Nós podemos deixar aí um convite, né, para as pessoas participarem da reunião, para entender como que serão sempre muito bem-vindos, né? A pessoa pode participar de uma reunião para conhecer. Pode. Porque, eu não vou ser membro do Rotary, mas eu quero conhecer, quero contribuir de alguma forma. Existe essa possibilidade? Existe sim essa possibilidade. As nossas reuniões são abertas, né? As pessoas podem. Normalmente, nós sempre citamos quem que chega. Então, quando tem alguém que chega novo no clube, vamos dizer assim, então ele é abordado, a gente pega o nome e faz a representação dele lá, mas assim, independente do objetivo dele lá, ele sempre será muito bem-vindo. E geralmente esses convidados sempre vão por algum outro motivo, ou por algum outro companheiro, ou porque ouve, né, as entrevistas e sabe que na sexta-feira tem a reunião lá, então tem... Vai pelo café da manhã. Onde acontece? Na TEAL, sextas-feiras, das 7... A TEAL é na Antônio Frederico Zanã. Eu vou deixar linkado aqui para vocês no vídeo, vou deixar todas as informações possíveis, até o @, né, do Rotary Serra do Japi. Nós temos o Instagram, sempre com informações, o Facebook também, a gente procura sempre divulgar as nossas ações, né? E uma coisa também importante, interessante, é que um clube pode fundar outro, viu? Sabia? Ah, é? É sério? Nosso clube é fundador do Clube Conexão, que hoje já caminha sozinho, né? Mas começou por um período, caminhando junto conosco, né? Tendo nós aí como peça principal, e hoje ele está. E assim como outros clubes vão criando outros clubes. Não sabia que poderia derivar outro Pode, mas Rotary. agora ele tem outro CNPJ, já é uma outra instituição, mas também conectado conosco, né? E é importante a gente... Como assim, nosso clube também foi criado. Então, os clubes, eles são criados sempre baseados em um outro.
Eu não posso chegar do nada e criar vou criar um Rotary. Não pode. Tem que ter já essa conexão mesmo, esse entrosamento, conhecer o Rotary. Essa corrente que vem. Para fazer sentido esse companheirismo também, né? Porque senão fica núcleos individualizados ali que não trabalham juntos. Com as suas próprias... Não, tem sempre... Tem toda uma lógica. Tem toda uma lógica em cima desses propósitos, né? Do que pode, do que como fazer, né? Então tem toda uma formalidade. E os princípios e os treinamentos. E eu acho que é importante também as formalidades, né? E os processos para que as coisas funcionem, né? E aí você acaba entendendo que essa formalidade nada mais é para uma organização. Claro. E funciona. Sim. E funciona. Porque existe essa formalidade ao mesmo tempo que existe uma abertura. E existe uma possibilidade. Né? Então, ao mesmo tempo, eles estão conosco de alguma forma, mas dando a liberdade para que cada um exerça... Desenvolva outros projetos, processos. Tem um perfil. A gente fala que cada clube tem um perfil. Então, por exemplo, o nosso perfil é um perfil de projetos. Todos fazem projeto, né? E nós fazemos muito projeto, porque é o perfil do nosso clube. Então, cada um tem um perfil. Outros são mais assistenciais em algumas instituições e estão mais diretamente ligados, conectados. Cada um tem. Outros fazem mais ações para que possa reverter uma arrecadação maior para os projetos. Então, cada um... Tem um perfil diferente. Então, é bacana. Gente, por causa disso. Tem um convite aqui para você que está aí nos vendo, nos assistindo, quiser conhecer, ouviu nossa conversa, gostou do papo, isso aí dá match com o teu propósito de vida, com as coisas que você acredita, conheçam o Rotary. Eu sei que tem vários movimentos que acontecem no município de Jundiaí, mas quando já vem organizado fica mais fácil da gente efetivar, né, da gente concluir projetos, da gente participar. E o Rotary Serra do Japi faz reunião às sextas-feiras, na TEAL, que fica ali na Frederico Ozanam, perto do Sesc Jundiaí. Ele é do lado oposto e de frente para o Jardim Botânico, do posto Brunholi. Ali tem o... Quem é de Jundiaí sabe onde fica a TEAL, com certeza. Então, acontece na TEAL, na Frederico Ozanam, segundo andar. Às sextas-feiras, das 7h15, começa o nosso café até 8h15, 8h30 no máximo. Rapidinho. Gostou da entrevista? Eu vou deixar linkado todos os contatos do Rotary para você conhecer um pouquinho mais, acompanhar os projetos. Mas agora eu não posso. Acompanhe os projetos, que de repente vai aparecer um projeto que você pode contribuir, que você consiga se dedicar. Mas é isso, a gente tem que transformar a nossa, né, o nosso entorno, o nosso ecossistema, para que a gente também viva melhor, né? Sim. Eu acho que é um interesse coletivo que a sociedade melhore, para que a gente também possa viver melhor. Não tem um ato, e eu nem falo de religião, nem falo de nada disso, não. Mas não tem um ato benéfico que você faça que também aquilo não reverta para você. Né? Não como contrapartida, mas como um eco dos seus próprios atos, né? Foi até bom você pontuar isso, porque muitas pessoas entendem o Rotary como religião, né? É uma religião. Não, o Rotary é uma seita, uma religião. Uma seita, mas não, o Rotary, pelo contrário, né? Nós não falamos de religião, não falamos de política, ali são as pessoas, é a prática. Então, nós não temos outro assunto sem ser projeto, o que nós vamos fazer para como que nós vamos fazer, o foco é esse. Então, não é religião, hein, pessoal? Eu sei que a gente está num momento difícil com relação a essas pautas, né? Que tudo é levado ou para religião ou para política, mas há como você atuar na base ali, abaixo desses radares todos que nos divide mais do que nos une, né? Para fazer o bem, para construir aí uma sociedade possível, né? Se eu posso dizer, nós somos ecumênicos, porque nós ali não... Todas as religiões são bem-vindas, não tem uma... Não tem... Ninguém entra por sua religião, né? Mas ela trabalha em cima desse sentimento maior, que é o ajudar ao próximo. O coletivo. O coletivo. É o que vai beneficiar, é o nosso foco. Vai ajudar? É um exercício de cidadania, acima de tudo. É um exercício de cidadania. E a gente tenta, no máximo, né, fazer o nosso melhor
para que a gente possa fazer a diferença. Jussânia, obrigada, adorei te conhecer, obrigada presidenta. A você. Obrigada. Cleanto, obrigado também, o Cleanto está aqui. Foi nossa audiência hoje aqui, viu em primeira mão essa conversa. Obrigado demais, Cleanto, super parceiro. Obrigada, Cleanto. Obrigada aos companheiros também. É final de um ano rotário, mas o começo de um ano muito próspero, né? Então a gente vai desejar feliz ano novo. Feliz ano novo. Pro ano rotário. Nossa presidente Sônia Velasco, que ela tem aí um ano rotário maravilhoso, né? Que nós temos algumas ações até. Tem trabalho ainda. Tem trabalho ainda, gente. A gente trabalha até o último minutinho. Muito bem. Galera, ó, é o seguinte, eu tô até de óculos aqui, que eu fui ver revistinha, aí tem que colocar o óculos que a pessoa enxerga. Mas conversei hoje com a Jussânia Lamarca, ela que está presidente do Rotary Clube Serra do Japi. Ela vai passar a faixa ali no dia 1º, mas os projetos seguem, ela continua no Rotary também, com as ações, com os trabalhos. Se você gostou dessa conversa, não se esqueça de curtir e compartilhar. Eu vou deixar linkado para vocês os contatos do Rotary, onde você pode conhecer, saber mais. As revistinhas eu já peguei tudo para mim, vai ficar aqui na Move, então você, que vier aqui na Move, também vai ter acesso a um pouquinho do trabalho do Rotary, que sempre foi uma curiosidade minha, assim, de saber o que era o Rotary, e hoje acho que a gente conseguiu desvendar aí um pouquinho desse trabalho, dessa atuação, em especial do Rotary Serra do Japi. Combinado? Obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.